Olá a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine, que luz se faça em todas as famílias, em todos os lares da terra, que luz se faça dentro de cada um de nós. Nós hoje queríamos comentar um pouquinho sobre o livro Boa Nova. Esse livro, dentre tantas e tantas preciosidades da doutrina espírita, é uma obra particularmente muito especial, não é? É um livro que tem a psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, de Irmão X, que nos traz ali várias passagens de Jesus, os diálogos com os discípulos, Jesus ali com toda a sua sabedoria, né? E traz ensinamentos ali de grande valia ali para o nosso dia a dia. E nos chama muita atenção a introdução desse livro, que chama Na Escola do Evangelho, que fala um pouco o próprio Humberto de Campos, né, o autor espiritual, o Irmão X, falando ali sobre o livro, né? Então ele diz que é um esforço modesto, né, em que muitos ali vão achar estranho ele numa outra linguagem, porque Humberto de Campos ele foi um grande jornalista, foi escritor, pertenceu à Academia Brasileira de Letras, né, foi político, e aqui ele, naturalmente, com essa visão do outro lado, ele tem um outro enfoque, são outros temas, já que aqui ele está falando muito de Jesus, do Evangelho. E ele diz: meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Olha que interessante essa frase. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Porque é muito natural que os escritores na Terra tenham ali, muitas vezes, o interesse em agradar o seu público, em ter as suas obras divulgadas, vendidas, né? Mas a visão do outro lado já é muito mais clara, né? Uma visão muito mais espiritual, que não é agradar, mas escrever com proveito. Então, trazendo até para a nossa vida, para a nossa reflexão, nós temos que nos perguntar, né, se as nossas atitudes, se as nossas palavras, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve, né, o que tem surtido ali na vida das outras pessoas. Porque se nós pararmos para pensar, a todo momento nós estamos convivendo com alguém. A todo momento nós estamos nos relacionando, seja um contato direto, seja pelo pensamento, que sabemos hoje que o nosso pensamento ele é matéria, ele é força, ele é energia. Então essa troca, seja entre nós encarnados ou encarnados e desencarnados que já foram, ela é intensa, ela é constante. Então nos perguntemos, né, se aquilo que falamos, aquilo que pensamos, isso tem sido ali canalizado com proveito, menos com a preocupação de agradar os outros, mas que elas sejam ali proveitosas, que elas sejam produtivas, que elas transmitam ali o bem. Ele diz, né, que hoje não mais cogito de crer, porque sei. Olha que interessante, eu não digo mais que creio, mas que eu sei. É muito comum as pessoas nos perguntarem: você acredita em espíritos? Nós dizemos: sim, acredito. Mas uma coisa é falar eu acredito, outra coisa é falar eu sei, né? Eu tenho convicção de que eles não só existem, como interagem conosco ali o tempo todo, como foi dito. Então, nós devemos caminhar para essas convicções, né? Claro, uma convicção baseada no estudo, no bom senso, no raciocínio, na lógica, né? Em que nós não vamos não somente falar que nós acreditamos, por exemplo, em Deus, que nós acreditamos em Jesus, mas acima de tudo que nós sentimos. Para que um dia nós cheguemos como Paulo, né? Que diz: não é o Cristo, não sou eu que vivo em Cristo, mas é o Cristo que vive em mim. Veja, não sou eu que vivo no Cristo, mas é o Cristo que vive em mim, mostrando ali uma profunda identidade, uma profunda comunhão, sentindo ali o Cristo dentro de si. Porque nós dizemos: Deus é nosso Pai, Jesus é nosso Mestre, mas será que nós nos sentimos filhos de Deus? Será que sentimos esse Cristo que é nosso Mestre nos acompanhando, vibrando por nós? Sentimos esse carinho? Então essa proximidade, essa intimidade, ela deve ser cultivada dentro de nós.
observando tudo que nos rodeia, a beleza da criação, a beleza da natureza, tantos e tantos fatos que acreditamos ali à sorte, mas que quantos não são ali fruto da providência divina que nos ampara, que nos fortalece. É que nos fixamos excessivamente naquilo que nos acontece de ruim, daquilo que não dá certo, e pouco valorizamos as bênçãos que temos recebido ali do mais alto. Então ele diz: hoje eu já não cogito mais de crer, porque eu sei. E aquele mestre, e Jesus de Nazaré, polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como a rocha dos séculos. Sorri e passei como os pretensos espíritos fortes da nossa época aí no mundo. Seja os amigos protestantes falando de Jesus, que Jesus era uma rocha, ele passa a sorrir, a gente depreende aqui que, sem dar grande importância, despretensiosamente ele faz aquilo. Hoje, porém, ele diz, eu já não posso sorrir nem passar. Eu sinto a rocha milenária, luminosa e sublime que nos sustenta o coração, atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com essas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e de redenção. Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota de amor desvelado e compassivo. Vejam, Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota do seu amor desvelado e compassivo. Ele não fala aqui no sentido de se autodesmerecer, de desvalorizar, mas no sentido de que uma simples gota ali do amor do Cristo, o quanto ele clareia ali o nosso espírito, o quanto clareia o nosso coração, o quanto ali descerra, novas oportunidades, nos tirando ali daqueles antigos hábitos do passado há tanto tempo arraigados. Por isso é que Jesus dizia, conhecereis a verdade e ela vos libertará, porque essa comunhão com Cristo, essa comunhão com o Evangelho, essa percepção, essa vivência do Evangelho nos tornará espíritos muito mais livres, muito mais leves, até mais felizes, na medida em que vamos percebendo ali a grandeza e o amparo da bondade de Deus no nosso caminho. Ele continua dizendo, o homem perverso, ele falando dele mesmo, que chegava da terra, encontrou raio de luz destinado à purificação do seu santuário. Jesus ampara meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. As impurezas ainda abafam no coração dele o ouro que Jesus o deu pela misericórdia. Mas como Bartolomeu, um apóstolo, eu já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos da minha paz que se abrigam em mim mesmo. Ou seja, os grandes inimigos, eles estão dentro de nós pela falta de confiança, pelo medo, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. Então, é um convite para que nós não culpemos as pessoas, culpemos a vida, E também não é ficar se culpando, mas é ter essa consciência de que nós somos responsáveis por cada um de nós. É muito natural que todos nós buscamos o acalanto, a ajuda, o amparo, mas, acima de tudo, apesar de todos os recursos que Deus nos oferece, que a vida nos oferece, temos um espírito protetor, a responsabilidade é sempre nossa. Então é um convite para que nós possamos reduzir gradativamente tantas queixas, tantas lamentações, nos sentindo ali desprotegidos e pensarmos, não, eu não estou sozinho, existe um Deus que me ampara, que me fortalece, aos espíritos amigos, o meu espírito protetor e tantos que conhecemos ao longo de muitas existências. Claro que tem também os desafios, mas
eu vou assumir a responsabilidade pelo meu crescimento, eu vou fazer o meu melhor. Vivendo um dia de cada vez, plantando e deixando ali que a colheita venha no tempo oportuno, como Deus melhor aprouver. Então ele diz: eu tenho uma alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Olha que frase interessante. Confiado na proteção amiga, de Deus, de Jesus, generosa, meu espírito trabalha e descansa. Então, quando nos sentimos esse sentimento dentro de nós de paz, de serenidade, de harmonia, nós, seja no trabalho, seja no descanso, nós estaremos ali ligados ao Pai Maior, nós estaremos fazendo aquilo com alegria, com bom ânimo. E aqui é um convite também, uma reflexão, para que aprendamos a trabalhar e a descansar, Seja numa atividade ou na outra, seja no trabalho e no descanso, são momentos ali que alimentamos a nossa alma, são momentos de refazimento. Porque nós temos uma ideia ainda errada de que o trabalho dá trabalho, Trabalho só cansa, trabalho é imposição, mas nós podemos perceber o trabalho como uma oportunidade, e não somente como uma obrigação. O trabalho como uma bênção e não como uma prisão ali. Tanto que quando nós não temos absolutamente nada para fazer, ou até do ponto de vista profissional, quando nós ficamos desempregados, nós falamos, poxa, como é bom ter um trabalho, como é bom ter uma rotina. Aquela frase que diz que é melhor trabalharmos num dia de chuva do que distribuirmos currículo num belo dia de sol. Agora, ele continua dizendo, para consolidar a estranheza dos que me leem com o sabor da crítica tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas desse livro, citarei o apóstolo Marcos quando diz: e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E o apóstolo João quando afirma: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, que se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Então ele citando aqui Marcos e citando João com frases ali de Jesus sobre os ensinamentos do Cristo. E é só. Como se vê, ele diz, eu não faço referência aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Eu cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de permanecer ao número desses últimos, os evangelizados. Então vejam que ele fala de espíritos esclarecidos e evangelizados. Nós podemos ser espíritos esclarecidos, acumularmos ali conhecimento, informação, cultura, mas podemos ter tudo isso e não sermos evangelizados, ou seja, que essas informações elas não toquem ali a nossa alma, elas não mudem ali o nosso comportamento diário. Nós lembramos uma vez mais Frei Fabiano de Cristo quando ele fala da diferença de cultura com a sabedoria. Ele diz que cultura é aquilo que vem de fora para dentro. É tudo aquilo que nós aprendemos, lemos, ouvimos, estudamos. Isso é cultura. Mas ele fala que a sabedoria é diferente, a sabedoria que vem de dentro para fora. Ou seja, é aquilo que nós assimilamos, é aquilo que de fato nós sentimos dentro de nós. Então ele fala que podemos ter pessoas ali muito simples do ponto de vista do conhecimento, mas que são pessoas sábias, pessoas que vivem a vida com uma simplicidade muito grande, não do ponto de vista de bens, mas que enxergam as coisas com muita clareza. Então são pessoas que não têm, talvez, muita cultura, mas elas trazem dentro de si muita sabedoria. E talvez a gente sabe hoje que não tenha muita cultura dessa vida, nessa vida elas não foram
não tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade, de ter um título acadêmico, mas que são espíritos que trazem do passado talvez um conhecimento profundo, agora temporariamente adormecido, mas que são sábios, né? Que são o pouco de conhecimento que eles trazem, né, que eles têm nessa vida, aquilo para eles é utilizado de uma maneira cristalina. Então, por isso que ele fala que Deus o abençoe para que entre espíritos esclarecidos e evangelizados que ele pertença a esse grupo dos espíritos evangelizados. Enfim, isso é a introdução do livro Boa Nova, mas nós achamos que valeria a pena compartilhar, né? Fica o convite para que possam conhecer esse livro, que tem textos ali altamente inspiradores ali para o nosso dia a dia, sobretudo os diálogos de Jesus com toda a sua sabedoria, com todos os ensinamentos. Então que Deus nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine, que traga ali a todos nós a clareza, a lucidez, para que possamos compreender o objetivo maior da nossa existência, fazendo aqui o melhor que pudermos, para que quando partirmos, tenhamos deixado aqui na Terra mais afeições. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, muito boa noite a todos. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus nos envolva e nos fortaleça amorosamente. Hoje nós vamos ler um texto do livro Palavras de Vida Eterna, que é uma psicografia do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Eu achei pertinente, né? E nos nossos encontros eu sempre trago esse livro, porque ele é tido como um livro de cabeceira, né? É um livro que tem toda a parte moral, de reflexão, que nos ajuda nesses dias, nesse momento atual, né, nesse estágio de nossas encarnações, a necessidade de evoluirmos moralmente. E isso se dá através desses exemplos, dessas mensagens, dessas leituras edificantes, da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer com que a gente reflita ao longo dos nossos dias, né? Então, aqueles que tiverem oportunidade, é um livro bastante rico, né? A oportunidade de, logo pela manhã, fazer as suas preces, ler uma dessas mensagens e refletir ao longo do dia, né? Buscar entender os ensinamentos que elas oferecem. A mensagem de hoje é a número 162, 162, tende fé em Deus. Isso é um princípio básico, né? A fé. E a fé é uma construção, é uma necessidade. Todos nós, em determinados momentos, somos ali provados, né? Passamos por situações que temos que ter ali um esforço maior, um equilíbrio, um fortalecimento de nossa confiança, de nossa coragem e da nossa fé. E o ponto que Emmanuel traz, né, fundamental, tem de fé em Deus. Então, nós só conseguimos alcançar a confiança e a força em nós, na nossa capacidade, quando nós temos fé em Deus. E Deus é a base, Deus é nosso Pai. Deus é o nosso Criador. Não podemos nunca nos esquecer disso. Nossa aliança é com o Pai, né? Nós temos que ter ali, buscar, estarmos em sintonia com Ele. Buscar elevar a nossa prece a Ele, pedindo amparo, assistência. E, evidentemente, a Jesus, que é o Espírito mais puro que encarnou entre nós. Ele está junto de nós, cumprindo a vontade do Pai. Então precisamos ter sempre esse pensamento. Tende fé em Deus. Vamos ver o que Emmanuel traz.
E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Marcos capítulo 11, versículo 12. Veja a recomendação de Jesus para que nós, em qualquer circunstância, nós temos que ter fé em Deus. Como eu disse, Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Ele veio nos ensinar a amar. Então, Ele, na sua propriedade, na sua pureza, nos recomenda que tenhamos fé em Deus. Os planos de Deus, eles são perfeitos. É o remédio, é a educação do nosso espírito na dose certa. Os nossos planos, os nossos desejos não são, porque nós somos limitados. Então, quando passamos por uma prova, né, anos depois, meses depois, dias depois, nós percebemos ali o poder de Deus e dos seus planos, e por que uma coisa aconteceu e outra não aconteceu. E nós reconhecemos muitas vezes, nossa, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Né? Essa doença, esse desemprego, esse teste junto a este ou aquele espírito. Né? A gente sabe, a gente reconhece o quanto a gente cresce. E vale o questionamento que, se fosse obedecida a nossa vontade, será que nós estaríamos tão bem? Não é? Porque nossas vontades, como eu disse, nossa visão é limitada. Ela obedece aos nossos caprichos, ao nosso orgulho, à nossa vaidade. E é justamente um ponto importante, né? Quando Jesus fala, seja feita a vossa vontade, e nós repetimos no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, nós temos que ter consciência disso, que é a vontade do Pai que vai se fazer e não a nossa. Né? E aí vai atestar o quê? A nossa fé, a nossa confiança nos desígnios de Deus. Basta às vezes as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo, aparentemente, é obstáculo intransponível, mas Deus intervém e uma porta aparece. É verdade, nas maiores adversidades, a porta está lá, ao nosso alcance. Pode já estar conosco ou um pouco mais adiante, mas à nossa disposição, para que nós possamos vencer a dificuldade, seja ela qual for. Sempre há uma luz, uma esperança, uma alternativa. Nós temos que, nos momentos de dificuldade, de desafio, percebemos isso, o que temos que fazer, quais são as opções que nós temos, quais as alternativas que nós temos, para que possamos ter esses olhos, né, essa sensibilidade de ver a solução, porque a ajuda sempre está ao nosso redor. Nós temos nosso anjo da guarda, temos espíritos que nos amam muito e que estão ali nos envolvendo amorosamente para que nós possamos vencer a dificuldade. Há circunstâncias nas quais o problema que somos defrontados numa questão construtiva é julgado insolúvel. Quantas vezes algo que parece sem solução, de uma hora para outra aparece uma alternativa, né? Nós temos aqui até inclusive a questão, o exemplo de uma pessoa que está muito ruim, né? Está internada ali em condições muito difíceis. E os médicos, a medicina, acaba jogando a toalha, dizendo não tem mais jeito. E essa pessoa se recupera. Não é? Isso por si só já não é um exemplo de um caso insolúvel e que de uma hora para outra aparece a solução. Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. E isso acaba sendo o quê? Um convite ao desânimo.
Se nós nos afinarmos com esse tipo de comentário, né? Porque nós estamos na Terra, estamos juntos de pessoas, de familiares, de amigos, de conhecidos. Cada um tem a sua vivência, os seus traumas e o seu poder de influência. Então, quando nós temos uma atitude mais positiva frente às adversidades, certamente nós nos cercamos de pessoas mais positivas, de pessoas que estão ali ao nosso lado, nos ajudando a vencer a dificuldade, né? Nos impulsionando, nos motivando. Mas quando nós nos afinamos com comentários difíceis, com pessoas desanimadas, o que vai nos acontecer? Nós não vamos acreditar no término da dificuldade. A nossa fé, ela vai estar o quê? Totalmente abalada, porque nós vamos nos basear em situações difíceis, né? Então, se alguém nos traz um relato pior ainda do que a gente já teve, porque a gente tende essa questão, né, de enxergar o mal e não enxergar o bem, de enxergar a dor, né, o sofrimento e não a cura. Às vezes junta ali 2, 3 e começam a reclamar, um querendo competir mais do que o outro, mostrar mais dor. E isso é péssimo, né? Porque a gente não consegue entender os desígnios de Deus, a gente não consegue levantar a cabeça, né? Essas influências, elas são muito difíceis, inclusive de espíritos ali obsessores, né? Que vão ali minar as nossas forças, a nossa energia no intuito de buscar o quê? O alicerce em Deus, porque a gente passa nem a lembrar dele, né? Passa a não pedir mais, se entrega, né? Nós temos visto muito esta questão do desânimo, né? De pessoas que até não conhecem a Deus ou que conhecem sim, né? Mas acabam ali por conta das circunstâncias, da matéria, acreditando que Deus tem que atender os seus caprichos. E como vê que nada do que ela pede está acontecendo, ela joga a toalha, né? Acha que Deus é fraco, que Deus é injusto, e não é nada disso, né? Não tem nada a ver, é uma falta de conhecimento mesmo de Deus, do amor de Deus, da busca. E também a questão do orgulho, que bate muito forte em nós, né? A gente quer os nossos caprichos, não a vontade do Pai. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. É a luz, né? Aquilo que nos ilumina dentro do nosso íntimo, quando a gente oferece as condições necessárias, né? A busca através da oração, né? A solução está na nossa frente, mas nós que não enxergamos. Então, quando nós nos colocamos ali em prece, em pedido ali íntimo a Deus, com certeza a ajuda vem, a solução vem, né? E nós conseguimos ali através de um sonho, através de uma intuição. Muitos amigos ali ao nosso redor, né, encarnados, podem servir ali de pontes para nos levar aonde nós desejamos chegar, de solução. Pode vir ali a resposta através de um telefonema, de uma mensagem, de um encontro. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. E isso nos abala também. Nós temos as nossas provas pessoais, mas nós, de uma certa forma, todo o entorno ali de uma pessoa querida acaba se perturbando quando alguém não está feliz, por amor, né? Nós ficamos inquietos quando vemos alguém muito próximo, muito querido, está passando por dificuldade, e podemos nos deixar contaminar por esse desânimo, né? E temos que tomar cuidado, porque nós temos que mostrar coragem e animar essa pessoa, mas de verdade,
né? Por mais que a gente não esteja ali dentro dela, sentindo a dificuldade dela, nós temos que ter o quê? A caridade e a compaixão em auxiliá-la no que for necessário. Afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio e quase sempre observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Aqui duas coisas, precisamos pedir, interceder. Se nós não temos muito como fazer, como auxiliar, basta a nossa prece, é o remédio mais poderoso, né? Mandando ali, pedindo pensamentos ali de bom ânimo, de auxílio à solução do problema. E um outro ponto, quando Emmanuel traz aqui, largá-la ao próprio infortúnio, né? Temos que tomar cuidado. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, né? Nós não podemos agravar uma situação e nem abandonar o próximo, né? Porque seria falta de caridade, né? Alegando, é a prova da pessoa mesmo. Deixa, né? Deixa ela caminhar por si só. Não, não é isso. Né? Nós temos que ter o pensamento do que? Como eu posso ajudar? Como eu posso aliviar essa dor, esse sofrimento? Como eu posso encorajar, né? A prática ali da caridade em ser um instrumento útil. Avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável. Mas Deus determina e surge um remédio. Tudo passa, né? Tudo passa, tudo passa. Às vezes muito mais rápido do que a gente imagina, né? E aí está um outro ponto do aprendizado, a paciência. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com o absoluto desânimo daqueles que te rodeiam. Mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Veja que se nós tivermos fé, mesmo que o nosso entorno diga ao contrário, que nos sintamos sozinhos, ali, sem ninguém nos ajudando, nos dando a mão, a nossa fé irá nos curar, a nossa fé irá indicar o caminho, né? A solução, a ajuda, ela irá ocorrer através de outras pessoas, de outras situações, né? Tem todo um amparo, assistência da espiritualidade. Não podemos desanimar, não podemos deixar de acreditar. Essa busca do fortalecimento da fé, a busca em Deus. Pois por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. É a nossa jornada. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. E para completar, como eu disse, o que vai nos ajudar aqui na construção dessa fé? É essa ligação com o Pai. E essa ligação se faz como? Através da prece. Né? Então, é a prece que vai nos amparar, é a prece que vai nos fortalecer. A atitude da prece e também ali a nossa coragem, a nossa ação, a nossa iniciativa. Mas tudo começa pela prece. O capítulo é o 27, Pedi e obtereis. O item 23, Alegria da Prece. É uma mensagem de Santo Agostinho, de Paris, 1861. É uma mensagem muito linda, muito rica, que complementa essa observação, essa mensagem de Emmanuel a respeito da fé em Deus. Chama-se Alegria da Prece. Vinde, vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas.
Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca na hora que se ora. É um bálsamo, né? É um bálsamo. Essa atitude, esse silêncio interior, onde nós nos ligamos a Deus e começamos a orar. E a prece, né, ela pode ser ali de gratidão, um pedido, um reconhecimento do poder de Deus, né? Como ele fala que eleva, faz bem ao coração, nos traz alegria. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios. Eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. É um bálsamo, né? Um alívio. Realmente a gente se deixa ser conduzido pela prece e imediatamente a gente já sente o amparo, a assistência, vem um sorriso no nosso rosto, uma alegria interior. Né? E a prece, a fé, a confiança faz o quê? Vai dar tudo certo, né? Nos encoraja. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também, orai como Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregando de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então, que possamos ali, né, realmente buscar o fortalecimento da nossa fé e essa busca em Deus, né? Fortalecendo, né? Tendo fé em Deus, coragem, né? Com a fé, com o fortalecimento dela, nós conseguimos passar por todos os obstáculos, por os mais difíceis. Lembrando que nós somos espíritos eternos e essas lutas sempre ocorrerão, né? E sempre passaremos por dificuldades e a fé irá fazer com que a gente consiga, né, que nós consigamos nos elevar e faz também com que a gente lembre com alegria das dificuldades que nós passamos anteriormente e isso vai o quê? Nos ajudar, né, nos impulsionar a vencer a nós mesmos. Que possamos então elevar todos os dias as nossas preces, pedindo o amparo e a proteção de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.